Você quer conhecer os segredos do homem que criou uma das marcas mais famosas do mundo? Então fica com a gente para esse 5º episódio do Fórum Indica. Meu nome é André Felipe Marques, eu sou associado do IEE e atual diretor de formação, e eu estou aqui com o Guilherme Rocha, que também é associado do IEE, e hoje nós vamos tratar sobre o documentário Phil Knight, o homem que conduz o mundo. Guilherme, então, bem-vindo aí. Conta pra gente um pouco sobre o que o documentário trata. Esse documentário ele veio pela Amazon Prime, é uma produção deles de 2011, e ele faz uma retrospectiva esportiva desde quando foi criada a Nike na década de 70. Então é uma coisa muito interessante saber como que essa marca hoje, tão presente no nosso dia a dia, foi criada naquela época lá, há mais de 40 anos atrás, e como que ela cresceu nesse período. Dentro disso, quais os temas que são trazidos no documentário que tu destacaria? Tem alguns temas importantes. O primeiro deles, acho que é quase, obviamente, o esporte, porque o jovem naquela época, na década de 70, ele era um estudante de administração e ele corria, ele fazia parte de um grupo de corrida, então ele precisava de tênis bons para corrida. Só que na época nos Estados Unidos tinham duas marcas estrangeiras, que eram na verdade Puma e Adidas, que estão aí com a gente até hoje também. Os tênis nessa época eles eram caros, então ele teve que buscar uma alternativa para correr de uma maneira com bom desempenho e com tênis mais baratos, ele era um estudante. Então ele começou a empresa dele através do esporte, precisando desse desempenho para a corrida. Conforme a empresa foi crescendo, eu acho que tem outros aspectos do esporte que são interessantes também. Por exemplo, que ele sempre manteve o espírito de equipe, né, que a gente vê em diversas modalidades esportivas. Então ele manteve a equipe dele inicial, foi crescendo, e eles sempre que enfrentavam algum obstáculo, eles tinham que se reunir e bolar uma estratégia, uma alternativa para vencer esse obstáculo. Agora, com a empresa grande do tamanho que ela é, eles conseguem manter ainda o espírito esportivo no parque deles, né? A sede deles nos Estados Unidos é um grande parque esportivo em que os funcionários têm acesso, e eles têm até um certo lema que aparece no documentário, que é sempre há tempo para o esporte, não importa o trabalho, né? Além desse tema, eu acho importante trazer também a parte de inovação da Nike. Eles, desde o início, desde a ideia dele de pegar um tênis com bom desempenho e barato, ele foi inovador. Ele buscou no Japão, que tinha uma empresa com tênis de uma qualidade e desempenho tão bons, mas um preço mais barato. Então ele trouxe esses tênis para os Estados Unidos e começou a vender. Isso já foi uma inovação. Depois se viu que foi a primeira empresa a vender tênis nos Estados Unidos com a produção que era em outro país. Então isso foi uma inovação produtiva, por assim dizer, no país. E tem a parte da inovação técnica, que é muito interessante trazer também, porque ele fundou a empresa com o treinador dele, que fazia experimentos nos calçados dos atletas, e uma das questões que ele fez foi no solado do calçado, que vendo a esposa dele fazer waffles naquelas máquinas, elas não eram lisas, né? Então ele começou a pensar que isso poderia, uma sola que não fosse lisa, poderia ajustar a passada dos corredores, né? Então esses aspectos de inovação. Uma outra parte de inovação interessante é publicitária, né? A Nike sempre foi muito ligada na parte de publicidade, uma publicidade até bastante agressiva, pelo que pode se ver assim. No início, por exemplo, eles pegavam atletas de destaque, mas eles também tinham um apelo midiático, assim, eles eram, de certa forma, polêmicos. Então, a Nike no início não tinha muito dinheiro, eles falaram, vamos escolher alguns atletas bons, que chamem a atenção, ou seja, eles eram polêmicos, e aí eles começaram com isso. Então, tinha tenista da época, de alta categoria, que era Briento, por exemplo. Depois teve outros atletas, chegaram depois no Michael Jordan, que foi uma inovação, eles fizeram um contrato individual para esse atleta, que era uma coisa incomum dentro da equipe. E depois ainda outras inovações, teve o Just Do It, aquela campanha deles que perdura até hoje, né? E além desses temas que tu trouxeste, tem algum outro que tu destacaria dentro do documentário? Acho que dá para destacar o tema da ambição, né? Esse documentário fala bastante sobre a vontade de vencer, né? O Phil, o fundador da Nike, ele era um corredor, ele queria vencer, e a empresa sempre teve essa visão assim de vencedor. Então, desde o início, ele teve essa característica forte. E, por exemplo, quando ele chegou no Japão para comprar os tênis, ele conseguiu sair da reunião com o pessoal da Tiger, que era a empresa de lá, que depois se tornou a ASICS,
com uma representação nos Estados Unidos. Então ele foi lá, meteu a cara e venceu. Ele saiu com um contrato para a venda dos tênis nos Estados Unidos. Além disso, depois, quando a empresa cresceu, eles conquistaram a América, por assim dizer, com venda do mercado esportivo, do vestuário, e ele foi ambicioso, ele queria a Europa ainda. A Europa era dominada por outras empresas, pela Adidas, por exemplo, principalmente no futebol, e na época, isso aparece interessante no documentário, que é a época da Copa de 98. Então eles chegaram e conseguiram se acertar com a equipe do Brasil, né, para fazer o patrocínio. E inclusive na época teve aquela propaganda que talvez tu se lembre, que foi no aeroporto, né, pré-Copa de 98, que eram todos os jogadores do Brasil batendo bola dentro do aeroporto, que foi uma das propagandas emblemáticas assim da Nike. Além desses termos que tu trouxeste aí, qual conceitos tu destacaria que são trazidos no documentário? Alguns conceitos importantes, um deles é a reinvenção, né? A empresa, ela, além desse crescimento que teve nessas décadas, ela passou por alguns períodos, alguns obstáculos, né? Um deles foi quando surgiu um documentário criticando a empresa, né? Na época, no final da década de 90, em que surgiram relatos de trabalho infantil, trabalho de adolescentes lá nessas empresas que eram subcontratadas em outros países. Teve uma crise, as lojas ficaram vazias, né? As vendas baixaram e eles tiveram que se renovar, se reinventar. Então eles fizeram um código de conduta da empresa, o código de conduta Nike, que acertaram as normas que seriam necessárias para que essas empresas subcontratadas tivessem que seguir para trabalhar com a Nike. Isso acabou virando até um modelo, um benchmark assim, para outras empresas de abrangência internacional. Assim. Um outro conceito que dá para tirar disso é sempre trabalhar conforme o seu tamanho. Assim. Desde o início, né, eles foram avaliando o que eles poderiam fazer conforme o tamanho deles. Então, no início, eles tinham algo para resolver, um obstáculo, por exemplo, eles tinham um nome para descobrir e eles não foram adiante, contrataram uma empresa grande e tal. Eles, o que a gente pode tirar de nome aqui? E um deles deu o nome de Nike, né, que acabou ficando, que é a deusa grega da vitória. Então, acho que essa parte de agir conforme o seu tamanho é bem interessante. E se tu pudesse trazer uma lição final, ou a lição principal que o documentário nos deixa, qual que tu diria? Então, acho que uma lição importante que a gente pode trazer é a parte de achar soluções para os seus próprios problemas, assim, achar soluções no seu dia a dia. E isso, mesmo sem saber, pode se tornar uma coisa grande no futuro, né? No caso dele, ele solucionou um problema dele, de preço e desempenho de tênis, e isso acabou virando um grande negócio, que daí trouxe soluções para os outros técnicos, para os corredores do grupo dele, da região, milhares de pessoas, e surgiu, foi multiplicando assim até criar essa solução global para muitas coisas que a Nike consegue fazer. Gui, também para quem não quiser assistir o documentário, tem a opção do livro, né? Isso, Marques, tem um livro que na verdade daí é uma autobiografia do criador da Nike, do Phil Knight. Então ele descreve no livro sobre todos esses anos de Nike que ele teve, até após a saída dele da Nike. E realmente é um livro também muito interessante, assim, é bastante fluido e traz diversos segredos dele, mais obstáculos, mais vitórias que ele teve que conquistar nesse período, assim, é uma baita escolha. Que legal. Então, Gui, quero te agradecer pelo nosso bate-papo. Prazer, muito bom. E se você curtiu esse episódio, deixa o like, se inscreve no canal do Fórum da Liberdade e ativa as notificações. Obrigado e até a próxima.